Uma das coisas mais chatas do trabalho do assessor de investimentos é ter que aguentar cliente desmarcando reunião. Você vai lá, manda o invite, tudo certinho, combina com ele, diz que você vai até ele e tudo mais, ou então até mesmo você vai fazer uma chamada com ele, enfim. E aí o cliente vai lá e desmarca em cima da hora com você, ou até mesmo com uma hora de antecedência, mas desmarca. É a coisa mais desrespeitosa, na minha opinião. Porque, pô, imagina, você tá trabalhando o mesmo tanto que ele trabalha, talvez até mais, ou você tá se empenhando ali na função, e aí chega outra pessoa e simplesmente, ó, não dá pra gente falar agora e eu desmarco. Pô, eu me sinto como irrelevante na vida do cliente se ele faz isso comigo. E pra mim é como se realmente o cliente estivesse mostrando para o assessor que ele é irrelevante, que o seu tempo pouco importa para ele, que o seu trabalho pouco importa para ele, e não só processor, para qualquer outra função. Eu vejo isso como uma coisa muito chata, muito desrespeitosa. Mas por que que você permite isso então? Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos, estou aqui mais uma vez para poder trazer conteúdo rico para você. Espero que você esteja gostando dos outros vídeos. E se você já está gostando aí desse vídeo aqui, inclusive, e já conhece o canal, deixa o like aí. E conforme for passando o tempo também, pô, gostei desse vídeo, é muito importante que você deixe o like para o YouTube saber e distribuir para outras pessoas também. Se inscreve no canal se você não é inscrito e qualquer comentário que você tenha, adição de qualquer dica, insight que eu não falei aqui e você tem aí também, compartilha para ajudar outras pessoas, perfeito? Vamos lá, a primeira dica que eu quero te dar, a primeira informação é que, pô, o cliente ele acaba deixando você de lado, né? Mas como se livrar disso? Como que você faz para o cliente então não desmarcar menos, pelo menos, né? Porque assim, desmarcar vai acontecer, isso é fato. E muitas vezes o cliente não pensa tudo isso que eu acabei de falar no começo desse vídeo. Às vezes ele não é desrespeitoso, às vezes ele não pensa, é irrelevante, eu não tô nem aí para esse assessor, para essa assessora. Às vezes não é isso, mas você tem que diminuir cada vez mais essa coisa do cliente ficar desmarcando, de desmarcar em cima da hora. Você tem que tentar diminuir cada vez mais para que a sua conversão aumente, né? O que você fez de prospecção aumente para uma primeira reunião, para uma segunda reunião e assim por diante. E aí tem algumas dicas que eu quero te dar aqui para poder te ajudar e fazer com que você consiga converter melhor os seus clientes. A primeira dica é quando você for marcar a reunião com ele, você deve dar 2 dias e 2 horários diferentes. Você pode até dar 3 dias, 3 horários diferentes, não importa. Desde que passe de um, desde que sejam mais de dois, né? Se forem mais de dois, eu acho que é o importante ser dois, tá? Não precisa passar para 10, 5, nada disso. Se você der 2 horários, 2 dias diferentes, já é o suficiente. Assim você permite com que ele escolha um horário e você também já adequa na sua agenda. É muito importante que a sua agenda esteja adequada a todos esses horários, porque pensa assim, eu gosto muito da minha gestão de tempo ser toda vez na sexta-feira eu organizar minha agenda da semana que vem. Por exemplo, quando eu ligava para o cliente para poder fazer com que eu tivesse uma reunião com ele na semana que vem, com prospect, enfim, costumava fazer isso na sexta-feira. Ou então durante a semana, ao longo da semana, né, a semana um e eu estava indo para a semana 2. Ao longo da semana um eu vinha marcando com todos os prospects, clientes, para a semana 2 ou até mesmo para a semana 3. Mas eu gostava de chegar na sexta-feira e fazer quase que um mutirão aí, fazer um negócio um pouco mais intenso para poder fazer com que a segunda semana estivesse cheia. Mas para eu saber que horário que eu estava marcando cada um, era interessante que eu falasse para os prospects assim, olha, eu marco você ou na segunda-feira às 14 ou na terça-feira às 9, o que é melhor para você? E aí eu deixava o cliente decidir. Pelo simples fato de que se eu falar para ele um horário, depois ele pode falar, é que esse horário que você me marcou não deu certo, e aí dá margem para desculpa. Agora, se você dá 2 horários ou 3 no máximo, já está ótimo. O cliente então ele vai ter a flexibilidade. O máximo que vai acontecer é ele falar para você, não, ó, às 9 não, vamos às 9h30, vamos às 10 horas. Talvez ele mude um pouquinho o horário. E aí você vai se adequar. Como eu estava dizendo, eu gosto de agendar todos os clientes numa pegada só, todos os prospects também numa pegada só, numa semana só, já colocando 2 horários distintos. O primeiro que eu vou marcar, eu marco segunda de manhã ou terça à tarde. O segundo, terça à tarde ou... segunda à tarde ou domingo de manhã. Coisa desse tipo, é assim que eu faria.
Assim por diante, eu ia fazendo na quarta, na quinta e na sexta até marcar todos os clientes ali, todos os prospects. E conforme os clientes forem dando ok, eu vou usando esses horários com os próximos prospects e os próximos clientes. Mas é importante que você dê esses dois horários para que o cliente faça parte dessa decisão. A segunda dica que eu te dou é que você valorize a sua agenda e o seu tempo. E eu disse você, dando um pouco mais de foco no você, porque se você não tiver a valorização da sua própria agenda, do seu próprio tempo, ninguém vai ter. Pensa assim, se você, vou marcar aqui, sei lá, alguns clientes. Um cliente desmarcou. Tudo bem, não tem problema. Não, tem problema. Você gastou tempo e você agendou e já pré-agendou esse horário para aquele cliente, para aquela pessoa, para aquele prospect. Aí agora ele cancela e você tá tudo bem? Não. Você tem que valorizar o seu tempo, valorizar a sua agenda como sendo um profissional, sendo uma profissional high, sabe? Nível top, o melhor dos melhores assessores do Brasil. Você tem que pensar como você sendo a melhor assessora, o melhor assessor que tem o tempo mais escasso, por mais que você tenha um tempo livre. Não, semana que vem é tranquilo. Se algum cliente desmarcar, eu vou lá e remarco para outra semana. Não é assim. Se o cliente falar para você, olha, não deu para eu vir nessa semana, ou não dá para você vir nessa semana, enfim, nesse dia, você marcou lá segunda-feira às 14 horas. Aí o cliente pega e às 13h30 fala, não dá, vamos remarcar para hoje à tarde às 16? E aí você correndo, né, com o rabinho ali balançando como se fosse um cachorrinho, chega sim, vamos sim. Não é assim. Por mais que você tenha horário livre, você não pode sair como um cachorrinho abanando o rabo falando, sim, eu aceito. Não. Por mais que tenha o horário das 16 horas, diga que não. Você não pode atendê-lo às 16 horas. Você vai atender em um outro horário que você pode fazer uma outra coisa. Sabe por quê? Às 16 horas você tem que estar separado para fazer outra coisa. Você tem que estar, eu estou fazendo prospecção às 16 horas. Ricardo, mas é um cliente de 1 milhão, de 2 milhões. Isso, faça isso a primeira vez, abra as pernas a primeira vez, porque aí na segunda ele também vai pedir para que você abra as pernas de novo. Na terceira, na quarta e assim por diante. Não faz sentido. Você tem que estar preparado e simplesmente com a sua agenda já toda preenchida com as suas tarefas, com o seu dia a dia. Por mais que você não tenha outra reunião, você tem outras tarefas, seja prospecção, seja mandar e-mail, seja responder mensagens. Você tem que estar com tudo agendado ali, tudo certinho, em bloquinhos na sua agenda e não deixar que o cliente faça de gato-sapato a sua própria agenda. Por isso é que primeiro na sua cabeça tem que estar muito bem valorizada a sua agenda e o seu tempo. De acordo com o que você planejou, não dá para agendar o cliente para tarde. Aí você, não deu? Beleza. Então vamos agendar para, sei lá, segunda-feira que vem, terça-feira que vem. O que me faz entrar na terceira dica. A terceira dica é justamente para quando o cliente desmarca com você. Nesse caso que eu falei, ele desmarcou o que era às 14, ele quer remarcar às 16 do mesmo dia, porque não deu para ele participar, fazer aquele momento ali com você. Essa terceira dica é justamente para esse tipo de situação. Ele desmarcou e ele quer remarcar. Primeiramente, evidencie o problema. Diga para ele qual é o problema. Diga para ele que, olha, infelizmente eu separei esse momento só para a gente conversar. E agora, inclusive, eu até deixei de fazer algumas aplicações aqui, deixei de fazer algumas coisas com outros clientes, com outros prospects, por conta de que eu tinha separado esse momento. Então, para hoje, às 16, não é possível. Por mais que seja possível, diga que não é possível, porque não tem que ser. O seu tempo é valioso, assim como o dele também é. Ele não colocou como prioridade às 14 horas você? Você também não colocou ele como prioridade às 14? Dependendo do que for, óbvio, nem tudo é pau, pedra é pedra, né? Depende muito do que é. Se você percebe que o cliente está ali, coloquei como prioridade outra coisa, que não é o nascimento de um filho, a mãe morreu, o pai morreu, sei lá, a esposa, o marido. Se não for nada disso, cara, alguma coisa está acontecendo aqui que ele não está colocando você como prioridade. Então, por isso, você tem que deixar muito claro esse problema para ele. Dizer, olha, eu vou marcar a próxima, mas, poxa, por favor, não remarque, porque eu gosto de deixar separado, ou eu deixo minha agenda separada aqui, e se você desmarcar, eu terei problemas depois para agendar de novo, porque tem outros prospects, outros clientes, que eu também gosto de dar atenção, a mesma atenção que eu estou te dando. Tudo bem para você? Tudo bem. Pronto, quando você faz isso, fica um certo peso nas costas desse cliente ou desse prospect que ficou remarcando com você ou que desmarcou por algum motivo.
Então por isso que é importante você evidenciar o problema. A quarta dica é não envie mensagem para o seu cliente dias antes ou um dia no dia anterior ou faltando 2 horas, 3 horas. Se você manda mensagem, o cliente agora tem abertura para cancelar. Sabe quando o cliente não está afim, ou o prospect, ou até mesmo você, às vezes não está afim de fazer alguma coisa, e alguém vem e te lembra, então a nossa reunião hoje às 14, né? Ou amanhã, a nossa reunião às 14, tá de pé? Quando você pergunta isso, ou alguém pergunta isso, significa que você deu abertura para a pessoa dizer, não, putz, aconteceu um imprevisto aqui e não tá de pé. E aí a pessoa tem muito mais liberdade, tranquilidade, porque ela antecipou, né? Você antecipou para ela a reunião e aí ela fala, é mesmo, se eu cancelar agora é antecipado e aí não tem um grande problema, né? Quando na verdade não tem um grande problema, você está separando a sua agenda. Você vai conseguir marcar um outro prospect no mesmo horário amanhã? Não vai. Ah, Ricardo, mas eu vou ganhar tempo para prospecção. Tá, mas não faz sentido, você já tem um prospect aqui que está na cara do gol. No máximo, o que eu aconselho você fazer é, você enviou o invite lá atrás, né, para deixar lá a agenda dele travada, você ir lá e atualizar a agenda quando tiver faltando 1 hora, ou sei lá, 30 minutos, para fazer um pop-up na tela dele de novo. É o máximo que eu falaria. Não manda mensagem. Ah, Ricardo, mas eu vou atravessar a cidade para chegar até lá. Melhor ainda, se ele não te atender, vai ficar um peso ainda maior. Poxa, atravessei a cidade, cara, você desmarcou comigo. Pô, não é assim, isso não pode acontecer, porque aí eu separei aqui umas 2 horas do dia só para falar contigo. Poxa, e aí você fica ali se fazendo de, entre aspas, coitado para poder criar esse peso, porque na verdade ele errou. E você deve evidenciar, como eu já falei na terceira dica. Então essa quarta dica aqui é, não mande mensagem, não ligue para perguntar se está confirmado, muito menos coloque alguém para ligar, porque aí fica mais fácil ainda dele cancelar. E a quinta e última dica é, se o cliente fica então, ou o prospect, fica cancelando ali, corriqueiramente, vira e mexe, ele cancela, vira e mexe, ele cancela, cancelou de novo, cancelou de novo, cancelou de novo. Pô, se você tem esse caso, comenta aqui embaixo, fala, Ricardo, cara, realmente, comigo direto, vários prospects cancelam, e aí? Então eu vou te dar a dica, vou te dar a resposta, mas comenta aí embaixo se já aconteceu com você. A resposta que eu te dou é, você deve perguntar para o seu cliente se realmente ele tem interesse. Então você está lá prospectando, ou então está falando com o seu cliente, ele está remarcando. Pô, nada mais justo do que você perguntar para ele, João ou Maria, você realmente tem interesse? Pergunto isso pelo fato de que eu estou separando a minha agenda para falar contigo e eu tenho grande preocupação com o seu patrimônio, com seus investimentos, com o seu tempo, mas hoje eu estou percebendo que você parece não ter interesse, você não está com essa prioridade. Você realmente tem interesse? Quando você faz isso, você mostra para ele a fraqueza do que ele está fazendo e a fraqueza que ele está criando no relacionamento entre vocês e o peso que dá também nele. E aí o cliente, por sua vez, vai pensar, pô, realmente eu estou vacilando, vamos remarcar, e assim você já chega até com um pouco mais de autoridade para falar com ele. Por quê? Só faz isso quem realmente é grande, quem realmente tem autoridade para fazer. Se você não fizer, ele vai fazer você de gato e sapato de novo, e todas as vezes ele vai fazer isso. Então, por isso, deixe claro para ele, ou pergunte, na verdade, para ele se ele realmente tem interesse nisso que você está propondo para ele, nessa conversa, nesse bate-papo. E fale sobre o seu tempo, sobre a sua agenda, sobre os clientes que você atende, a ética, enfim, de você ter separado um tempo. Fazendo isso, você consegue pegar muito mais no sentimental e fazer com que o cliente realmente venha com mais interesse. Ou até mesmo, se ele não tiver interesse, ele vai sair fora e você não vai continuar com ele. Que pode ser sua pergunta, né? Tá, mas e aí, eu não vou perder alguns prospects? Alguns sim, mas a grande maioria não, eu garanto. Pode fazer e depois você vem aqui, comenta, me chama no DM e fala, Ricardo, pô, aquela dica realmente funcionou. Pode ter certeza que muitos prospects que você fizer isso, ele vai falar, não, eu tenho interesse sim. Não, peraí, eu vou falar com você, eu só errei aqui e tal, não sei o que, ele vai dar uma sabonetadinha, mas depois ele vai voltar. Agora, o cliente ou o prospect que realmente não tem interesse, ele vai dizer, e é melhor para você. Assim você não perde tempo tentando prospectar uma pessoa que não tem interesse, que não tem vontade, que não tem o mínimo interesse. Não queira despertar interesse em quem não tem. Essas foram as dicas de hoje. Se você quiser saber mais, tem um curso gratuito aqui embaixo. Clica aí no link e também pré-inscrição aí para a comunidade que vai abrir logo logo, hein? Mentoria também, tá tudo aí embaixo. É só clicar e me seguir nas outras redes sociais e também
na mentoria, comunidade e o curso gratuito que está disponível para você. Te vejo no próximo vídeo, muito obrigado. Clica no like, se inscreve e comenta aí se você tiver alguma dúvida ou algum outro insight que eu não falei aqui. Grande abraço e até lá!